Viva Bem está de volta e agora é hora do quadro Doutor Saúde. Você já ouviu falar em podologia? Pois é. A gente vai conversar com a Mary, que é podóloga. Ela tem um consultório aqui em Itajaí, outro em Itapema, e desenvolve esse trabalho. E você vai entender um pouquinho que tipo de conforto a podologia pode trazer para os seus pés e também saúde, porque trata algumas doenças específicas, principalmente de unha. Vamos conversar com ela. Tudo bem, Mary? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda ao Viva Bem. Obrigada. Mary, explica para o nosso público o que faz um podólogo. Então, o podólogo ele tem a facilidade com os instrumentos, né? Que são os bisturis apropriados para mexer nos pés, trazendo um conforto melhor, evitando um corte com alicates normais, né? E isso tudo proporciona um conforto para os pés, né? E nós tratamos dessa área. E o podólogo geralmente ele trabalha junto com um dermatologista ou não? Não, não há necessidade, porque são áreas diferentes. O dermatologista cuida mais das peles e alguns tipos de micoses, né? E nós, podólogos, não, tratamos tudo o que acontece com os pés. E quando nós percebemos que já não está mais dentro da nossa área, nós indicamos para o especialista indicado, né? Entendi. E tem uma série de cuidados para cada tipo de pessoa, dependendo do problema de saúde que ela tem, como o caso dos diabéticos, né? Os diabéticos, eles precisam de uma certa atenção, né? Porque eles perdem a sensibilidade na parte plantar e quando eles vão perceber, eles já estão com os pezinhos todos machucados. Em alguns casos pode chegar até mesmo a uma amputação. Por eles não terem essa sensibilidade, o dedo fica em bolhas e acaba criando uma fissura maior, né? Entendi. E aí você falou que tem um trabalho também, quando a gente estava conversando a respeito, que é destinado à geriatria e outro à pediatria, é isso? A parte geriátrica é mais em asilos, né? Eu também faço esse trabalho, tá? De home care, vou nos asilos e atendo todas aquelas pessoas que já estão em parte senis também, que já não têm mais condições de tratar do seu próprio pé, né? E eles estão lá sendo acompanhados por enfermeiros e eu vou lá e faço o meu serviço, faço as indicações das medicações que eles têm que usar para ficar melhor, confortável, né? Que evitar, ver os tipos de calçados que eles estão usando para evitar todo esse processo de atrito entre o pé, né, do geriátrico ou não. E a parte infantil, né, que é a podopediatria, são crianças que já nascem até com essa deformação nas próprias lâminas, né? E com essas lâminas assim bem fininhas, às vezes eles causam uma pequena inflamação. E se a mãe e o pai não perceber, vai se agravando e a criança chora e eles não percebem. Quando eles começam a perceber, já está em estado mais avançado de infecção e aí dá um pouquinho mais de trabalho. Eu imagino, porque criança já é difícil ficar um tempinho parado para o pai e a mãe cortar a unhazinha toda semana, né? É verdade. Imagina tratar alguma coisinha. Quando você fala das lâminas, no caso são as unhas que já nascem as unhas com deformidades, já encravadas já até? Encravadas, né? Tá. E com atrito da meiazinha e tudo, né? Como são bem fininhas, elas ficam em posições não adequadas, né? Dentro da meia. E aí provoca o encravamento da unhazinha dos bebês. Entendi. Vamos falar então, já que você falou de unha encravada, vamos falar primeiro deste assunto. A unha encravada, ela já nasce encravada ou ela pode encravar ao longo do tempo? Ela pode encravar ao longo do tempo. Tem dois fatos que são bem assim fortes que provocam mais. Um deles é o corte inadequado, né? Que as pessoas não sabem cortar e acabam cortando e se machucando. E quando machuca a unha, quando ela vai crescendo, ela já entra no leito da unha errado. E aí provoca o encravamento, né? Outro detalhe também que provoca o encravamento e deformação das lâminas é a micose. Por quê? Porque a micose, ela cria uma maceração embaixo que deforma a unha e encrava também as lâminas. Entendi. E uma vez encravada, vai ter que sempre tratar ou dá para desencravar definitivamente? Alguns casos nós conseguimos em 2 cortes consertar essa unha que está vindo encravada. Mas há outros casos que nós temos que fazer até correção de unhas para poder chegar ao ponto que o paciente não vai precisar mais ir ao consultório. Porque tem casos que precisa até de cirurgia, né? Há casos até que tem que ser feita uma cantoplastia
para retirada, né, da parte lateral da unha para poder corrigir. Embora lá nós podólogos não fazemos muito esse tipo de trabalho, nem indicamos. Por quê? Porque depois a unha nasce deformada. E tem outros tipos de problema que, se você tratar com uma correção, com uma fibra ou com um bracket, você consegue consertar a unha sem causar deformidade, e sim consertando a forma que ela está vindo encravada. Entendi. E a micose? Porque micose é uma coisa que eu vejo tanta gente que fala, eu tenho micose na unha, aí passa um tempo, acaba, de repente volta. Como que é? O tratamento da micose, ele tem uma cura definitiva ou não? É uma coisa que tem que estar sempre em manutenção? A micose, ela é um tratamento bem lento, né? Há alguns casos que a gente começa a tratar e a micose tem um desenvolvimento mais rápido. Você, apenas em 4, 6 meses, você consegue eliminar. E outros que ela se estende um pouco mais. Por quê? Quando nós colocamos medicação em uma micose, né, um dedo que já está com a lâmina bem comprometida, essa micose, que são ele cria uma película em volta dele que ele se protege, entendeu? Então essa micose, ele fica ali, ele cria essa cápsula, e o que acontece? Enquanto você estiver botando a medicação, ele não vai comer mais e não vai criar aquela maceração embaixo, que são as fezes dele. Ele se alimenta da unha, que é queratina, e defeca e urina ali. Então ele vai criando aquilo. No dia que você esquece de botar a medicação, ele vai lá e rói mais um pouquinho. Come e defeca e urina. Entendeu? Então é um processo lento. Por isso que assim, mas eu fiquei quase boa. Mas quando ela estava quase boa, ela parou de usar a medicação. Entendi. E aí a micose tomou conta de novo, porque ela está morrendo de fome esse tempo todo. Entendi. Então comeu tudo de novo, né? E quanto tempo costuma durar um tratamento completo para micose? Olha, se o paciente utilizar as medicações corretamente, bem certinho, conforme o recomendado, ele dura de em torno de 8 meses a 1 ano. Nossa, Por quê? Porque é necessário que a unha cresça completamente. Entendeu? Tem que vir uma nova unha. Uma nova unha. Por quê? Porque a micose, ela vai estar sempre ali oclusa nessa cápsula que ela cria de proteção. Essa higienização que é feita nos consultórios de podologia é importantíssima. Então, quando você está tratando e tudo da micose, é bom que você não vá à manicure, que você não utilize nenhum outro tipo de esmalte que não seja aquele que já contém medicação, para evitar que a micose volte novamente com força total. Ou outro tipo que aquela medicação não está conseguindo dominar. E geralmente o tratamento para micose, ele é feito com um esmalte específico e também tem essa frequência de quanto em quanto tempo vai no podólogo para fazer essa limpeza, essa manutenção? Há casos, né, quando está bem grave, que a pessoa tem que ir dia sim, dia não. Outros casos que tem que ir uma vez por semana, outros casos que tem que ir. Isso tudo é um início e depende do estado da unha que a pessoa esteja, entende? Entendi. Porque o processo é bem lento. Há casos até que as pessoas acabam perdendo a própria unha toda e fica só com um pedacinho, né, da unha, que é ali aquele processo de crescimento. Se não houver um tratamento específico, às vezes a unha nem cresce. E com o tratamento que nós fazemos, nós aceleramos o processo para encurtar o tempo dessa micose. Entendeu? Entendi. E como que a pessoa pega a micose na unha? Então, a pessoa pode pegar numa praia, num material mal esterilizado, né? Pode-se pegar micose, hepatite, HIV, tudo também em salões de beleza, né? É necessário que os materiais de podologia e até mesmo das manicures sejam esterilizados em torno de 150 graus, 1h30. Se não houver essa esterilização, não dá. Ou apenas em autoclave com meia hora. Já resolve o problema, entendeu? Mas se não for autoclave, igual as manicures utilizam, tem que ser 150 graus e 1h30. Olha só, bastante tempo, um cuidado importante. Você trouxe uma imagem pra gente de uma unha com micose e depois tratada, né? Foi. Vamos ver a imagem? Olha lá. Olha só, esse esbranquiçado todo na unha é a micose. Esse esbranquiçado ali, se você raspar por cima, ela parece um talco. Tá? E por baixo ela tem outro tipo de micose. Tá. Geralmente esse talco você pega na manicure por conta do esmalte contaminado.
Tá? Por mais que elas tenham todo o cuidado, às vezes ela não tem o conhecimento do que é uma micose. E acaba usando em uma pessoa que tem a micose e passando de um para outro, né? E essa pessoa aí, ela, por acaso, ela foi curada em apenas 4 meses. Nossa, pela, assim, a eficácia que ela utilizou a medicação corretamente, entendeu? Olha só que ótimo. E quais são os outros tipos de tratamentos que um podólogo pode realizar? Por exemplo, no meu consultório eu faço também de tratamento para os pés, né, de pés diabéticos, que têm assim fissuras, alguns casos que têm feridas. Muitas das vezes os pacientes com diabético, eles têm aquelas feridas que chegam até a amputação, mas eles não têm a higienização adequada. Então eu trato disso também e já consegui salvar vários pés por aqui. Que ótimo, que ótimo. Entendeu? Então isso é muito importante, né? E tratamos também de olhos de peixe, que é a verruga plantar, também é uma causa bastante grave, e tem até pessoas que evitam e não... eu não sei se vai dar certo. Vai lá, vamos tentar? E é um pouquinho demorado também, dura em torno de 2 a 3 meses, dependendo da profundidade que ele esteja, né? Mas consegue se tratar também e a pessoa fica ótima e consegue andar sem tantas dores, porque muitas das pessoas param até de trabalhar porque não conseguem mais caminhar perfeitamente. É verdade, que ótimo. Vamos deixar o seu contato? Vamos. Pode falar então para o nosso público. Então, meu consultório é na Rua Indaial, 985, sala 3. O telefone é 3246-1502 ou 8492 4440. E meu e-mail é mary.podologia@hotmail.com. Querendo alguma pergunta, pode mandar que eu respondo. Perfeito, Mary, perfeito. Muito obrigada por esclarecer. Acho importante porque às vezes as pessoas procuram só médicos, né, para determinados problemas, e o podólogo não é um médico, mas é direcionado a um tratamento para o pé, que são coisas que, na verdade, um médico talvez vai indicar um remédio, mas o podólogo vai fazer o tratamento dia a dia, como você falou, até é necessário ir uma vez, um dia sim, um dia não, ou todo dia, até dependendo do grau, né? É verdade. Um especialista cuidando do problema do seu pé. É porque não basta só a medicação, você tem que ter a higienização. Exatamente. Se você não tiver aquela higienização correta, você não consegue desenvolver um trabalho bom, entendeu? Perfeito. Muito obrigada, Mary. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. A gente faz um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já.